Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como todos os anos, hoje trago a vocês as descobertas arqueológicas mais importantes que aconteceram ao longo do ano de 2022. São grandes achados que incluem tesouros recuperados, navios afundados, templos antigos, assim como sepulturas, armas, joias e até estátuas. Eu separei as descobertas que julguei serem mais relevantes. Então vamos começar o ano de 2023 com o pé direito e com o olho de olhos. Compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade, não esqueça o like, e eu sou Wagner Souza e você está no canal Mundo Proibido. Em março de 2022, o Dr. Scott Stripling, junto com a sua equipe, anunciaram a descoberta de uma estranha tabuleta de chumbo encontrada no Monte Ebal. Na Bíblia, este local aparece como um lugar de maldições. Ela foi datada para o final da Idade do Bronze e, se estiver correta, pode ser uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Seria o primeiro uso atestado do nome de Deus na terra de Israel e atrasaria em vários séculos a comprovada alfabetização israelita. Isso mostraria que eles eram alfabetizados quando entraram na Terra Santa e, portanto, poderiam ter escrito a Bíblia. Se for verdade, a Bíblia deveria ser imediatamente reescrita. Ela é chamada de a Montanha da Maldição nos livros de Deuteronômio e Josué. A tábua tem 2 por 2 centímetros, possui um texto hebraico proto-alfabético indicando o que parece ser o nome de Deus. Além disso, possui um aviso ao leitor: aquele que ler morrerá devido a uma maldição. Na tradução em inglês de 23 palavras, o termo maldição aparece 10 vezes e a palavra Yahvé aparece 2 vezes. Amaldiçoado, 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 amaldiçoado pelo Deus Yahvé. Você vai morrer amaldiçoado. Amaldiçoado você certamente morrerá. Amaldiçoado por Yahvé. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Esses tipos de amuletos são bem conhecidos no período helenístico e eram usados para amaldiçoar pessoas na época greco-romana. Os testes feitos no objeto sugerem que seja pelo menos 200 anos mais antigo do que qualquer outro texto hebraico, incluindo os pergaminhos do Mar Morto. Segundo o Dr. Stripling, a chave para datar sua antiguidade é o uso da palavra Yahvé, o que modifica a linha do tempo bíblica original. Agora pense, se encontrar uma tábua desta idade em Israel, significa que os israelitas já haviam fugido do Egito e se estabeleceram em Israel mais cedo, diferente do que se pensava. A próxima descoberta aconteceu na Espanha, em um sítio arqueológico localizado no Monte Irulegui, em Navarra, que vem sendo estudado desde 2017. Dentro das ruínas de uma aldeia basca que foi destruída pelos romanos no início do século II, encontraram uma placa de bronze em forma de mão de mais de 2.000 anos, que contém o texto na língua basca mais antigo já conhecido. Ela possui dedos, a palma lisa e um dorso que mostra inscrições nas 4 linhas dos seus 40 caracteres, que representam 5 palavras que ainda não foram totalmente traduzidas. No entanto, os pesquisadores destacaram a semelhança entre a primeira palavra, sorioneco, e a palavra basca, zonioneco, que significa boa sorte ou bom presságio. O restante da inscrição, feita com a técnica do pontilhado, não foi até agora decifrado, embora tenha sido encontrado em 2021. A mão Irulegui não foi apresentada ao público até novembro de 2022, causando grande impacto. E são 2 os motivos. O primeiro é que confirma a existência de um sistema gráfico específico derivado do signatário ibérico chamado signário bascônico. E em segundo, é que se torna a inscrição mais antiga da língua basca com 2.000 anos de antiguidade. Acredita-se que a mão Irulegui era utilizada na base da porta da entrada da casa, com o intuito de proteção, algo semelhante a um amuleto. Vamos esperar que decifre os caracteres restantes sobre esta grande descoberta. Uma escavação liderada pela Universidade de Varsóvia, na Polônia, em parceria com o Ministério do Patrimônio e Turismo de Omã, revelou o que parece ser um jogo de tabuleiro da Idade do Bronze. O artefato estava em um assentamento pré-histórico no Vale de Cumaia e possui 13 pinturas, cada uma marcada um entalhe central.
Os especialistas o comparam a um jogo mais moderno, algo como gamão, no qual duas pessoas jogam um dado para mover peças entre os quadrados, competindo através de movimentos diferentes. De acordo com os pesquisadores, os jogos eram passatempos comuns em tempos antigos, semelhante a jogos já encontrados em áreas que se estendem desde a Índia até o Mediterrâneo. Um desses jogos incríveis é o chamado Jogo Real de Ur, encontrado em 1920 na cidade mesopotâmica de mesmo nome. Esse tabuleiro, que data cerca de 4.500 anos atrás, era semelhante ao gamão. O depósito ocupa um ponto estratégico nas rotas comerciais, então não seria estranho se esse jogo fosse levado a outros lugares, ficando popular em várias regiões do mundo. Em 5 de março de 2022, após um longo período de buscas, os destroços do Endurance foi localizado pela equipe de exploradores chamada Endurance 22, quase 107 anos após afundar. Foi encontrado em frente à costa da Antártica e está a 3.800 metros de profundidade e em boas condições. Se trata de um veleiro de 3 mastros, no qual Ernest Henry Shackleton e sua tripulação de 27 homens realizaram a expedição transantártica imperial, considerada como a primeira grande expedição da Idade Heróica da exploração da Antártica, de 1914 a 17. Shackleton adquiriu o Endurance e partiram da Inglaterra em 1914, e um ano depois, o navio ficou preso ao gelo até que finalmente afundou em 1915. Felizmente, a tripulação sobreviveu graças aos botes salva-vidas e refugiaram-se na Ilha Elefante. Após vários pedidos de resgate, o navio chileno finalmente conseguiu penetrar no gelo, resgatando todos os membros da tripulação em 1916. A expedição do Endurance mal pôde começar a exploração, mas foi uma das primeiras a entrar em um dos territórios mais hostis de nosso planeta. E sem dúvida um dos lugares mais misteriosos onde muitos segredos permanecem escondidos. O local do naufrágio se tornou um monumento histórico protegido pelo sistema do Tratado Antártico. Por fim, a Catedral Gótica de Notre-Dame, localizada no coração de Paris, foi parcialmente destruída após o terrível incêndio ocorrido em 15 de abril de 2019. Porém, as autoridades francesas decidiram restaurar o templo e durante sua reconstrução tiveram inesperadas descobertas. Quando começaram a escavar, descobriram um inacreditável sarcófago de chumbo que acredita-se que pertence ao século XIV. Estava intacto logo abaixo do cruzeiro, que é a área onde eles cruzam as colunas da catedral. Apareceu entre os canos subterrâneos de aquecimento, feitos no século XIX, e estava esmagado pelo peso da pedra e terra que o cobriam. Para que pudessem ter mais detalhes, os arqueólogos colocaram uma câmera microscópica em seu interior, a qual permitiu ver os fragmentos de tecidos, cabelos e um travesseiro de folhas sobre sua cabeça. Esse detalhe indica que era um funcionário com alta posição na igreja. O responsável pela escavação, Christophe Bernier, comentou que o fato desses vegetais ainda estarem em seu interior mostra que o estado de conservação do corpo estava perfeito. Também encontraram algumas mãos de pedra esculpidas em estado de oração, bem como o busto de um homem com barba e alguns restos de esculturas que ainda preservam parte de sua pigmentação original. A poucos metros do local onde encontraram o sarcófago, descobriram restos de um antigo altar de pedra decorado com elementos esculturais. Este altar foi construído por volta de 1230 e destruído no início do século XVII, durante a execução de obras no interior do templo. Apesar dessa descoberta, eles devem continuar com a reconstrução da catedral, já que as autoridades pretendem reabrir o edifício em 2024. Apenas 2 meses após a descoberta, eles desenterraram outro caixão de chumbo. O corpo do primeiro sarcófago datou entre os séculos XIV e XVII e ainda não se sabe a quem pertencia, mas sua idade era entre 25 e os 40 anos, montava a cavalo e tinha uma pequena deformidade craniana. O segundo sarcófago tinha um epitáfio que mencionava cônego Antônio Laporte, que morreu aos 83 anos em 1710. Como naquela época o chumbo era um material muito caro, então, ao que parece, essas sepulturas estavam reservadas à elite. E essas são as descobertas arqueológicas mais importantes de 2022. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Compartilhe com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.